Não sabia que o dólar já tinha chegado a R$ 1. Não, pera. Mais um gráfico inovador de mais uma empresa tradicional do meio da comunicação. E aí, foi mais um com erros sem querer? Esse foi o questionamento do Gabriel nesse post aqui do LinkedIn, onde ele trouxe aqui, tá, um gráfico de dólar comercial, né, a variação do dólar comercial aqui dentro da semana de fevereiro aqui de 7 a 14 de fevereiro, e aí ele dá a entender que existe algum tipo de viés aqui neste gráfico, tá? Será que existe mesmo? Vamos tentar entender, tá? Aqui nos comentários, algumas pessoas falam que sim, outras que não, tá? A gente vai falar sobre isso, mas a ideia aqui é que tá falando exatamente dessa queda aqui, tá? Do dia 13 para o dia 14, que foi uma queda muito brusca e que talvez não seja brusca assim, né? Porque a gente tá olhando uma escala aqui que não começa em zero. Se a gente colocar essa escala aqui começando em zero, né? A variação seria bem pequena ali, tá? Isso muita gente fala por causa desse carinha aqui, ó. Como mentir com estatística, que tem uma passagem sobre isso. Eu vou falar a minha opinião, mas talvez muita gente, tá, analisa o que está escrito aqui de uma forma equivocada. A gente tem que tentar entender o contexto, tá bom? É exatamente isso que a gente vai fazer. Mas antes, vamos dar uma olhadinha aqui nos comentários, tá? Eu vou pular aqui alguns comentários que são meus ali em cima, tá? Mas vamos lá. Aqui o pessoal fala o seguinte, olha, aqui tá falando da queda arrojada, mas não foi parar em R$ 1, né? Aqui fala que como mentir com dados ainda verdadeiros, tá aí o exemplo, né? Aqui fala que teve o Juanito, né? Fala que teve um viés de entendimento, que o gráfico produz isso, né? Aqui o Isaac fala que como mentir com estatística é de 54, mas continua atual, né? É verdade, o livro continua atual, mas a gente tem que também saber, né, analisar o que está escrito lá, tá bom? Me preocupa alguém da área de dados tentar polemizar com um gráfico com escala claríssima, que já é uma opinião oposta, né? Já não está concordando tanto o Gabriel com o outro Gabriel, né, que fez o post ali, tá bom? O José Bonifácio já fala que tá tentando entender a crítica do post, mas acha que falta algum conhecimento. Alguém pode explicar por gentileza, né? Então aqui já tá tentando entender. Legal, aqui já fala, sério, você sabe ler um gráfico, né? Já tá fazendo já uma provocação, tem toda uma legenda, escala, né? Onde você tá vendo o erro. Legal, aqui dá pra ver que teve algum engajamento aqui, né? Controverso, algumas pessoas concordando ou não, mas eu vou trazer a minha opinião aqui, tá? Se você acha que esse gráfico tem algum problema, talvez, se você tenha lido esse livro, né, por causa de você ter lido esse livro aqui, talvez você esteja cometendo o mesmo erro do Gabriel, e eu vou te explicar por quê, tá? Já te falo de cara que esse gráfico aqui não possui nenhum tipo de erro, eu já vou te mostrar exatamente isso. Mas para te mostrar, eu preparei aqui, ó, no Excel, tá? Deixa eu trazer aqui, eu preparei aqui no Excel um arquivo, tá? Com a mesma simulação, mesmo gráfico aqui, pra gente poder fazer algumas análises aqui, tá? Aqui a gente percebe de cara já, né? Eu coloquei a mesma escala lá da imagem do LinkedIn, que a escala começa em 5,69 e vai até 5,80, tá? Mas varia aqui de 1 em 1 centavo, tá? A gente teve aqui uma variação, por exemplo, do dia 7 até o dia 12, de aproximadamente 3 centavos, né? Dá pra ver aqui de 5,76 para 5,79. A gente pode ver até pelas linhas aqui que é de 1 centavo, né? 3 linhas de diferença, né? Então, 1, 2, 3 linhas de diferença aqui, tá? E aí veio do dia 13 pro dia 14 essa queda gigantesca aqui, né? De 7 centavos, olha que incrível, né? E aí dá pra entender que foi uma queda muito grande. E realmente foi, tá? Se a gente analisar o contexto aqui, a gente teve, por exemplo, aqui, ó, uma queda de 3 centavos e essa queda daqui, ela é mais do que o dobro desses 4 dias. E aí realmente o gráfico tá mostrando isso, tá? Tá mostrando essa queda acentuada, tá? O que muita gente talvez cometa de erro aí é imaginar que porque é um gráfico, né, aqui deve sempre começar com zero, mas não necessariamente, tá? Um gráfico de variação, o que nos interessa é a variação dos pontos, tá? O quanto um ponto variou para o outro, tá? Então a gente está avaliando aqui uma janela. A gente tem um contexto e o contexto é muito importante. Aqui a nossa janela de avaliação são esses 6 dias plotados aqui no gráfico, tá? Onde mostra a variação do ponto inicial, né, até o ponto final, ou seja, do primeiro ponto, do primeiro dia aqui, do primeiro dia aqui até o último dia dessa nossa janela, tá? E aí a gente consegue perceber algumas coisas aqui que talvez, né, dê a entender aqui dessa queda grande, tá? O primeiro ponto, ele é o maior ponto, tá? Então a gente pode perceber que é o ponto mais alto, não existe nenhum ponto intermediário aqui mais alto do que o primeiro ponto, e o último ponto é o ponto mais baixo, também não existe aqui, né, no meio nenhum ponto mais baixo do que o último ponto. Então a escala aqui, ela mostra com clareza a variação total, né? A gente sai aqui desse ponto até esse ponto aqui. A gente não tem uma escala que varia aí para cima e para baixo em relação ao ponto inicial e final disso aqui. Eu vou mostrar para vocês na prática daqui a pouquinho como que isso faz diferença, tá? Se a gente estivesse avaliando esse gráfico aqui, da forma que o pessoal está comentando ali, que deve começar na escala zero, a primeira coisa é que a gente teria uma escala de grandeza que não equivale com a variação, né? A gente está falando aqui de uma variação, o comportamento da moeda dentro da semana. Isso é importante a gente entender, tá? Esse é o contexto da análise, tá bom? Então, quando eu olho aqui, eu tive variação de centavos, tá bom? E aqui eu tenho uma escala de reais. Não faz sentido eu analisar uma escala de reais, uma variação de centavos, tá? E aí, outro ponto importante a gente tem que ficar atento a isso é exatamente
o tempo. Quando a gente olha aqui 5,79, né, que é o valor aqui bruto, nominal, vamos falar assim, desse ponto aqui, o dólar levou muito tempo para chegar a esse ponto, né? Quando o dólar começou lá, o valor do real, né, na realidade, começou lá atrás, ele não começou com 5,79 já nesse dia aqui, né? Assim, ele demorou para chegar aqui. Então, quando a gente está avaliando dentro do período, não faz sentido eu levar em consideração, tá? Essa escala aqui, ou seja, esse tempo aqui que foi o tempo que levou para o dólar sair vou colocar lá, né, de o real sair de 0 até chegar em 5,79, tá? A gente sabe que não começou em 0, começou em algo diferente disso, próximo de 1, mas chegar lá no 5,79, tá bom? Por quê? Porque a janela que eu estou avaliando é a janela de uma semana, é daqui até aqui. Então, o que me interessa é a variação desse ponto para esse ponto aqui e o que aconteceu no meio, né, o comportamento ali dentro, tá bom? E aí eu quero mostrar para vocês por que esse gráfico, né, anterior faz mais sentido, tá bom? Vamos fazer o seguinte, ao invés de a gente comparar, né, o valor bruto nominal, o valor da moeda aqui, que é simplesmente um valor informativo nesse caso, tá? A queda, a variação foi essa daqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer aqui um outro gráfico que eu já montei, tá? Eu fiz aqui uma variação em percentual, tá? Vou até mostrar aqui a fórmula para mostrar para vocês aqui. Vou digitar aqui igual, vou pegar aqui o valor da moeda no primeiro dia, tá? Dividido pelo valor do próprio primeiro dia, menos 1, tá? Vou travar aqui, ó, com F4 aqui, dá um Enter, então 0%. Então eu saio do ponto zero, tá? É o que todo mundo está falando, vamos sair do ponto zero. E aí, esse ponto aqui, olha, perceba que ele vai variando, né? Então ele foi descendo aqui até chegar a 1,68. Então a gente teve uma variação de 1,68. Note que eu tenho aqui um gráfico começando no zero, né? O zero só está aqui em cima porque a variação foi negativa, mas ele sai do ponto zero até 1,80. Ou seja, eu tenho uma escala de 0,20 aqui, né? Entre cada linha, mas eu consigo ver exatamente o desenho desse gráfico aqui. Consegue perceber exatamente a mesma forma, tá? E aí eu quero mostrar exatamente o que as pessoas não entendem ao avaliar um gráfico de tendência como esse daqui, tá? Primeira coisa, a gente tem que avaliar o ponto inicial e o ponto final. Isso é muito importante, tá? Mas aqui a gente tem vamos dizer assim, uma amplitude de análise desse gráfico. Ele está saindo de 0 até 1,80, que foi a variação máxima que eu tive aqui. Porém, imagina que aqui a gente tivesse uma variação diferente, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui, ó, vou substituir um desses pontos aqui do meio, tá? Eu vou colocar aqui que em vez de ser 5,76, tenha sido 5,85, tá? Vou colocar aqui 5,85. Aí eu já vou dar um Enter aqui. Olha o que aconteceu. Essa queda aqui pareceu menor. Por que ela pareceu menor? Porque a amplitude, né, o espaço aqui agora já aumentou. Agora a gente tem um espaço de 1,5 para 2 negativo, né? Então tem 3,5% de amplitude aqui nessa variação que a gente vê próximo, né? Porque aqui ele tá um pouquinho a maior de 1, mas não chega a 1,5 ali, tá bom? Então quando a gente olha aqui, isso mudou. Então essa queda aqui parece maior, tá? E realmente foi saindo do 5,85 para o 5,69, mas a gente consegue perceber que a variação inicial continuou sendo de 1,68. É que a gente teve uma amplitude diferente. Isso também, né, mostra essa variação, por isso que as pessoas às vezes olham ali. Por isso que é muito importante olhar a legenda, né, e a escala do gráfico aqui para entender essa queda, tá? Aqui dentro da amplitude, essa queda ela foi real. O importante é você perceber, tá, a queda de um tempo para o outro, de um ponto para o outro, tá? Então aqui a queda foi menos acentuada, depois ela aumentou um pouquinho, depois teve uma recuperação e depois teve uma queda brusca dentro desse contexto, tá? Eu vou mostrar para vocês, tá? E por coincidência, deixa eu mostrar aqui, ó, eu vou abrir aqui o gráfico que eu tinha deixado aqui do Ibovespa, tá? No dia de hoje, coincidentemente, o Ibovespa caiu 1,36%, muito próximo, né, aqui de 1,68 que a gente viu. A gente vê essa queda aqui, tá? E aí, bem parecido com o gráfico, não existe talvez muitos pontos acima do ponto inicial e nem muitos pontos abaixo do ponto final, né? Então a gente consegue perceber toda essa amplitude aqui dentro dessa análise. A gente vê essa queda aqui, né? Só que à medida que a gente vai expandindo esse contexto, por exemplo, se eu pegar aqui 5 dias, olha, eu estou mudando o contexto. A gente já vê que foi uma queda maior, 2,45, mas não parece pelo gráfico, tá? O que acontece? O comportamento aqui foi um comportamento que saiu de um ponto, chegou a aumentar, ou seja, eu tenho pontos acima do meu ponto inicial, e ele foi caindo, tá? Até chegar nesse ponto aqui. Então, por mais que seja um percentual maior, eu não vejo essa linha de tendência maior. Por quê? Porque eu expandi a minha janela, tá? Lá a gente tinha visto uma queda de 1,68 de um dia para o outro. Por isso que deu essa impressão de ser muito grande, né? E realmente foi dentro daquele contexto, tá bom? Então, quando a gente olha aqui em um mês, olha aqui agora diferente. Aqui agora já teve um aumento de 2,41, né? Então, olha aqui, ó, vou voltar aqui 5. 2,45 negativo, essa foi a queda.
2,41 positivo, esse foi o aumento. Só que por que não está aparecendo tanto? Justamente pela amplitude. Eu tive pontos acima e depois, aqui ó, no meu ponto final, né, ele está acima daquilo ali. Então a gente tem uma amplitude maior aqui. Se você pegar, por exemplo, o valor, vou pegar dos últimos 5 anos aqui, olha aqui, teve um aumento de 20%, muito maior do que os 1,68 de queda ali se a gente comparar, né? Mas a gente pode olhar esse 20%, parece muito mais aqui. Por quê? Porque eu tive um ponto muito baixo aqui, mas a comparação em relação a esse ponto inicial. Então eu saio do 104 para aqui o 125, né? Dá mais ou menos esses 20% aí. Mas se eu comparar, por exemplo, desse ponto aqui, o aumento é muito maior, né? A amplitude ela é muito maior, tá? Então é isso que a gente tem que tentar entender em um gráfico de tendência, né? A tendência que está se desenhando ali, tá? Então pode ser que a linha ela fique mais acentuada ou não, conforme a amplitude. E não há nada de errado com isso. Por isso que é importante você saber fazer essa leitura do gráfico aqui, tá? Vou pegar um tempo máximo aqui, olha lá, ó, 200%. E aí você fala, caramba, não dá para ver 200% aqui. Mas, cara, olha quantos pontos tem aqui. Eu tenho muito mais pontos dentro dessa análise, né? Eu tenho uma janela temporal muito maior. Então, aqui eu tenho uma amostragem maior para poder ver essa variação. Então, eu saí aqui do ponto de 40 mil para aqui em 125 mil, e eu tenho isso. E perceba que a gente não está falando da grandeza, né? Da pontuação, né? A gente está falando aqui de 125 mil pontos. Se a gente fosse comparar a grandeza com os 5 reais lá do valor do dólar, é uma escala muito maior, né? É uma escala aqui já bem maior do que a que a gente estava vendo lá anteriormente, tá bom? Então a gente tem que tentar analisar exatamente isso aqui. Então por isso que eu falo com vocês, tomem cuidado com o que vocês leem e interpretem, tá? Por que eu tô falando isso? Porque nesse livro aqui fala exatamente desse problema, né? De cortar a escala ali para dar a impressão de que teve uma variação muito grande ou não, como uma forma de mentir com a estatística. E o livro não tá errado, tá? Isso pode acontecer principalmente quando a gente está falando de grandezas, tá? E não de comparativos de tendência. Eu vou te mostrar isso e você tem que tomar cuidado justamente, tá? Porque a gente tem que analisar o dado. Olha, eu também deixei mais um exemplo aqui, que foi o seguinte, olha, aqui agora eu tenho a comparação de dois gráficos, o mesmo gráfico, tá? Mas com duas escalas diferentes, tá? De produtos e o preço deles. Aqui agora eu estou comparando grandeza. Você percebe que eu não estou falando de variação, eu estou falando de tamanho, de grandeza. E aí, para isso, o gráfico de barras, né, de colunas aqui, já é melhor para a gente poder avaliar. Quando eu olho aqui esse gráfico, né, esse primeiro gráfico, a escala ela foi cortada, ela começou em 60. Então aqui dá a entender que o produto A é muito mais caro do que o produto F, né? Só que na realidade isso não é verdade. Por quê? Porque a escala não está correta, tá? Então aqui a gente está falando de grandeza. A grandeza eu tenho que avaliar ela como um todo, diferente da avaliação da variação, tá bom? Então quando eu olho para cá agora, um produto começando, né, do zero, aqui sim eu vejo a diferença dessas grandezas. Então assim, não quer dizer que uma regra vai se aplicar a todas as situações. A gente tem que entender o contexto e analisar com muito cuidado, tá? Esse é o papel do analista de dados, né? A gente tem que ser críticos, né? Entender. Então não é porque a gente leu que não devemos cortar aqui que toda situação isso é errado, que toda situação isso é ruim, tá? Dentro desse contexto, esse gráfico está perfeitamente, tá? Plotado aqui, dá para entender, a gente pode avaliar aqui a tendência. Aqui a gente está avaliando, por mais que seja valores, né, brutos aqui, valores que estão aqui nominais, né, o valor da própria moeda, a avaliação aqui é da variação dentro da semana, tá bom? Por isso que talvez eu colocaria ali um gráfico de percentual para não ter esse problema, né? Muitas pessoas olhando para cá agora já vê, olha, realmente a queda foi de 0 até 1,68. E claro que, né, a gente tem que pensar dentro dessa amplitude aqui, tá bom? E é isso que a gente tem que fazer como analista de dados. Se esse conteúdo faz sentido para você, deixa um comentário aqui. Se você gostou desse conteúdo também, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo por aqui. Um grande abraço e a gente se encontra no nosso próximo vídeo. Valeu e tchau, tchau!